como eu cozinho mac and cheese. A história do mac and cheese não é confusa, é uma coisa muito óbvia e provavelmente foi criada por muita gente em muitos momentos da história. A origem do mac and cheese é tão antiga que ela já se perdeu na história. Hoje em dia é um prato popular nos Estados Unidos, de acordo com muitos, seu ápice de comfort food. Claro que a origem provável é na Itália. Tanto o macarrão quanto o queijo são base de inúmeros pratos clássicos e modernos da culinária italiana. E provavelmente foi o contato com essa cultura, enquanto ele estava na França, que fez Thomas Jefferson levar uma máquina de produzir macarrão C para os Estados Unidos. O boom da popularização do prato foi em 1937, quando a Kraft Foods começou a produzir uma versão encaixotada do mac and cheese. Pois era um prato extremamente barato, por 19 centavos na época, conseguia alimentar uma família de 4 pessoas. A primeira vez que eu ouvi falar em mac and cheese, eu estava assistindo um filme, e a mãe da família tirava essa caixinha da Kraft do armário. E eu, na minha mente infantil, eu achava estranho, porque eu só tinha visto macarrão de pacote até então. Falando em crise, nessa época que a gente não pode sair de casa, você provavelmente deve ter comido um pacote inteiro de batatinha e terminou o pacote com um monte de migalha no fundo. Ao invés de você pegar esse pacote, virar na sua cara e ficar com uma barba de tubérculos, ou pior ainda, jogar fora, guarde essas migalhas que a gente vai usar elas para fazer um mac and cheese. Para essa receita você vai precisar de 2 xícaras de macarrão, 1 xícara e meia de queijo ralado, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de farinha e 2 xícaras de leite. O que traduzindo dá 250 gramas de macarrão, 250 gramas de queijo, eu uso 200 de mussarela e 50 de parmesão, 40 gramas de farinha, 60 gramas de manteiga, 500 ml de leite e o resto da batatinha que eu falei antes. Para começar a gente precisa cozinhar o macarrão. Coloca água para ferver, coloca bastante sal, dá uma dissolvida no sal e deixa ela ferver. Eu uso um açucareiro para guardar o meu sal, porque eu consigo abrir ele com uma mão, minha mão inteira cabe nele e eu consigo dosar exatamente quanto de sal que eu quero. Se eu quero bastante sal ou se eu quero só uma pitada. Quando a sua água levanta a fervura, coloca o macarrão nela e deixa ele cozinhar. De vez em quando mexe ele para não grudar. Deixa ele cozinhando por uns 5 minutos, até que você morda o macarrão e no meio dele fique um pontinho branco. Quando o macarrão estiver cozido, a gente vai escorrer ele. Sempre que você cozinhar o macarrão, guarda um pouco da água de cozimento e depois joga o resto fora, porque uma hora você vai precisar dela. Com o macarrão cozido, a gente vai pegar uma panela, colocar para esquentar e colocar a manteiga para derreter. Adiciona a farinha, misturando ela com a manteiga, deixa tudo isso cozinhar por mais ou menos 2 minutos e um batedor de ovos vai deixar o seu serviço muito mais fácil. Então a gente vai colocar o leite primeiro de pouquinho em pouquinho, depois que tiver incorporado uma boa quantia de leite, a gente pode colocar todo o restante que sobrar. Eu podia ter colocado todo o leite de uma vez, mas o risco de empelotar é muito maior, então eu prefiro fazer dessa forma. Com todo o leite na panela, mistura sempre para não grudar no fundo, mas não precisa ficar misturando sem parar constantemente. Deixa ele engrossar um pouco e vai misturando de vez em quando. Enquanto o teu molho está engrossando, separa 1/5 mais ou menos do teu queijo, que vai servir de cobertura depois. Quando o molho começar a engrossar, ficar mais ou menos numa consistência de um creme de leite, mais ou menos, aí você já não pode mais parar de mexer. Então, vai com o batedor de ovos e mexe ele sempre, para não queimar no fundo e não empelotar também. Conforme você vai mexendo, você vai sentir que ele vai ficando cada vez mais grosso. Vai misturando até que você consiga pegar uma colher e esse molho fique preso nas costas da colher. Você vai engrossando ele até ele ficar com a consistência de um leite condensado, mais ou menos, que não pingue muito das costas de uma colher. Agora que o molho engrossou ele está quase pronto, a gente vai colocar aqui um sal e a pimenta, experimentar para ver se está no teu agrado e adicionar todo o queijo de uma vez só e misturar até o queijo todo ficar derretido. Assim como a hollandaise, o bechamel também é um dos molhos mãe. Ou seja, adicionando outros ingredientes, podemos fazer diversos outros molhos, como molho mornay ou o molho de queijo que a gente vai usar hoje nesse mac and cheese, e muitos outros. Para montar o prato, vamos pegar uma assadeira, pode ser de vidro, cerâmica, metal, o que tiver em casa. A gente vai distribuir o macarrão no fundo dela, vamos colocar todo o nosso molho de queijo e misturar com o macarrão para cobrir toda a massa. Cuidado com esse vapor, se você usar óculos que nem eu. Com todo o macarrão coberto de molho, a gente precisa pegar aquele saco de batata frita, terminar de esmagar ele, para poder jogar as migalhas em cima do macarrão com o molho. Então vamos colocar aquele queijo que não colocamos no molho por cima disso tudo e vai pro forno por 10 minutos até gratinar. E tá pronto o nosso mac and cheese gratinado. É bom servir assim que sair do forno, quanto mais quente melhor, desde que não queime a boca. Com um acompanhamento legal, tipo uma salada verde, você já tem uma refeição completa. Essa quantidade que eu fiz hoje dá para 4 pessoas comerem tranquilamente. E aqui em casa são só 2, então provavelmente vai sobrar. Além disso, se você preferir, você pode pegar essa sobra e fritar a milanesa. Vamos deixar o mac and cheese esfriar e separar 4 recipientes. Em um deles a gente vai quebrar um ovo e adicionar sal e pimenta. No outro, a gente coloca farinha de trigo e no terceiro, farinha de rosca. Agora é só bater o ovo com um pouco d'água e cortar o mac and cheese em cubos.
Então a gente passa cada cubo na farinha de trigo, depois no ovo e termina com a farinha de rosca. Também dá pra passar só no ovo e na farinha de rosca, mas a casquinha fica mais bonita com a camada de farinha de trigo. Seguindo essa ordem, vamos empanar todos os pedaços de mac and cheese que sobraram e deixar eles descansarem uns minutinhos para a casquinha ficar bem tranquila. Uns 3 minutos já é o suficiente. Depois que o seu mac and cheese empanado tiver descansado seus 3 ou 4 minutos, frite ele em óleo bem quente a cerca de 115 graus e frite dos dois lados até ficar dourado. Retire do óleo e espere 5 minutos para poder servir. E tá pronto o mac and cheese frito. Sinceramente eu sempre faço uma forma bem grande para poder soprar o mac and cheese, só para poder fazer desse jeito. Geralmente eu como como acompanhamento no almoço do dia seguinte. Se você gostou dessa receita, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e nos vemos no próximo vídeo.